vamos lá, Marília. Eu conversei com algumas pessoas também, mas eu vou deixar com que você, com a sua sapiência, diga-se de passagem, e a sua força como jornalista, uma das grandes jornalistas que tem esse país, isso que é legal, você conversou, isso que eu gosto de jornalista, entendeu? Ou de jornalista ou de repórter, não importa quem quer que seja. É óbvio que você sendo jornalista, você tem muito mais panca para isso, você é uma grande jornalista. Quando você conversa com o Augusto, é legal, mas quando você conversa com o Augusto e com o Rubão, é mais legal ainda para a informação aqui do apito final. E que, por sinal, eu acho que tem mudança a partir de amanhã, que a Marília vai falar para todos vocês. O que aconteceu com o Augusto, que você conversou, o que aconteceu com o Rubão e também o que você viu da entrevista. Porque quem não está entendendo da parada aí no Brasil inteiro, quando você coloca uma matéria como essa do Rubão, desculpa, do Augusto Melo, quem não sabe o que está acontecendo não sabe nada. Porque ele está falando uma coisa, a pessoa fica perdida. Então vamos lá, o que eu tenho que falar? Ele está falando do Rubão, está falando do Romeu Tuma, que ninguém sabe que é o Romeu Tuma, se é presidente. Então a gente precisa saber o contexto daquilo que ele falou em relação à pergunta que foi colocada na Rádio Caquilheta e do Meu Timão. Eu vou contar um Era Uma Vez, tá? Dá licença. Vambora. A eleição do Augusto Melo foi a primeira vez em muitos anos no Corinthians em que houve uma coalizão de oposição. Grupos muito diferentes que já estiveram na situação. O próprio Augusto já foi diretor de futebol amador da gestão atual, né? Da gestão atual não, do grupo anterior. E, então houve uma coalizão de forças pelo que aconteceu nos últimos muitos anos no Corinthians. Essa eleição, ela foi com algumas forças internas do Parque São Jorge, você conhece tão bem quanto eu, e teve uma força motriz, que foi o Rubão, que trouxe junto com ele a força que tem os votos da Gaviões. A Gaviões dessa vez tinha até uma chapa dela, mas ela já tinha conselheiros em outras chapas. Tem um movimento dentro, chama Movimento. E o Rubão ajudou muito na eleição do Corinthians. O Rubão e o Augusto Melo nunca foram muito próximos, mas há alguns anos se aproximaram na oposição ao que era o Duílio, Roberto de Andrade, Mário Gobi, Andrés. O Rubão foi um cara que ajudou essencial nas duas eleições. Exato. Nas duas. Eles se aproximaram. O que aconteceu é que o Rubão é um cara que, sim, tinha muito apoio, mas também tinha muita rejeição. Tanto que durante a campanha, eu fiz essa pergunta para ele, acho que você fez também nos Donos da Bola, se o Rubão ia ser o homem forte do futebol se ele fosse eleito, e ele não respondia essa pergunta, porque o Rubão foi o cara, por exemplo, que era o diretor de futebol do Alberto Dualib quando o Corinthians foi rebaixado em 2007. Na verdade, era uma questão... o pessoal que não sabe, era uma questão difícil. O Corinthians ia contratar um coordenador que é diferente do Rubão, que é estatutário, que é diretor de futebol. Não tem nada a ver o Rubão com o Fabinho Soldado. Não tem nada a ver o Rubão com o Rodrigo Caetano. Não tem nada a ver o Rubão com o Alexandre Matos. É outra coisa. É outra coisa. E o Rubão... O Augusto Melo venceu a eleição e o Rubão continuou sendo esse cara forte. E o Augusto Melo tinha nele um cara que tinha experiência para liderar o departamento de futebol. E me parece que isso não tem mais. Assim, e nos 120 dias em que essa gestão está à frente do Corinthians desde janeiro, nós estamos no dia 21 de abril, aconteceu muita coisa, muita turbulência, não só pelos resultados ruins do Mano no começo da temporada, mas por erros no começo da gestão, que foram ali divididos ou personificados pelo Augusto Melo, mas que o Augusto Melo vê agora em atuações como acabou a farra, que foi uma frase do Rubão, ou outra, o contrato do Lucas Veríssimo, que não voltou, a questão do Mateuzinho, que veio treinar, não tinha contrato, e voltou. Ele perdeu o Mateuzinho, gente, que vergonha. Daí tem o que tomou nas costas dele também. Então, é uma relação com areia que nos últimos tempos ganhou um problema. Por quê? O novo presidente do Conselho do Corinthians, o Romeu Tuma Júnior, que também é um conselheiro de muitos anos no Parque São Jorge, é um cara que também foi eleito com votos de hoje da situação, mas o Conselho do Corinthians, você estava na eleição, é um conselho que, se o Augusto Melo ganhou com muitos votos e goleou o André Negão na eleição para presidente, isso não se reflete no Conselho Deliberativo do Corinthians. O Conselho Deliberativo do Corinthians, as chapas colocaram 100 a 100. Hoje há um pouco mais para a situação, mas está 100 a 100. E o Augusto Melo depende dos votos do Conselho para aprovar contas e para outras coisas. O que o Romeu Tuma Júnior fez assim que ele foi eleito em fevereiro e nesse começo de tempo de gestão dele como presidente do Conselho Deliberativo, é primeiro se unir a presidentes do Conselho do Palmeiras e do São Paulo numa coalizão aí para que os poderes legislativos dos times tenham um pouco mais de poder para deixar de ser tão personificado no presidente desses clubes a gestão dos clubes. Mas ele está tentando. Não tem. Não tem nenhum poder.
Então, não tem nenhum poder. E aí ele criou uma coisa que já estava no Estatuto do Corinthians, que são as comissões de fiscalização do Departamento de Futebol, que é o que mais incomoda, mas também do Departamento de Marketing, do Jurídico, da piscina, da cadeirada que eles dão na pizzaria do Corinthians, de tudo tem agora uma comissão para cuidar. E o Romeu Tuma Júnior e o Rubão nunca se deram bem. E aí o Rubão começou a responder via imprensa para essa, entre aspas, fiscalização mais perto do trabalho dele, não gostou. Falou, subiu o tom um pouco mais do que o Augusto Melo quer, porque o Augusto Melo não quer confusão dentro do clube, que para ele, do ponto de vista administrativo, não é bom. E na semana passada isso ganhou manchetes, porque ambos se manifestaram. O que segurava mais o Rubão neste momento dentro do Corinthians é uma relação umbilical que ele tem com a Gaviões da Fiel, que não é só a principal organizada do Corinthians, faz coisas boas, faz coisas ruins, mas tem um poder enorme, mais do que do Conselho Deliberativo, nas decisões do Corinthians nos últimos tempos, com o Duílio, com o Augusto Melo, com todo mundo. A Gaviões, quando ela fala, ela quase manda, né? Tirou o Silvinho, tirou o Mano, tirou o Luxemburgo. Quando ela quer tirar alguém, ela tira. E o Rubão é da Gaviões, sempre foi da Gaviões e tinha o apoio da Gaviões nesse momento. Só que ele perdeu o apoio da Gaviões. Então, nessa semana, ele também vai perder, informação que eu tenho aqui, o cargo de diretor de futebol estatutário. O Augusto Melo vai destituí-lo. Nesse momento, ele está com dengue, então ele não vai com o Corinthians. Já não iria, mas ele não vai com o Corinthians. Deixa bem claro aqui Argentina que amanhã. Não é o Fran, tá? Quem não vai tá ser colocando... o Fran. Não vai ser. Não vai ser o Fran. Não é ele. Na verdade, eu não sei quem vai ser, o Augusto mas não é me ele. falou hoje que não vai colocar ninguém. Tá. Que neste momento, dentro do CT, vai ficar só o Fabinho Soldado. E que, por sinal, o Fabinho Soldado tem que chegar firme, tem que chegar o pau aí. E que, por sinal, a verdade, se a gente pensar também que no São Paulo acontece a mesma coisa, que no Santos acontece a mesma coisa. É só esperar o que vai surgir, vai aparecer na imprensa. É, porque é uma coisa muito louca. O Corinthians é o estatutário, é o presidente. Alguém sabe que é o presidente do Santos? Alguém sabe do São Paulo? Alguém sabe do Palmeiras? Mais manchete, é, né? mas ninguém sabe. É o Corinthians, até isso o Corinthians traz crise para eles mesmo. Que por sinal, Augusto, você nem tinha que ter passado aí na coletiva para mim, para dar entrevista, para falar sobre isso. Tem que resolver isso na mesa, chama, vai lá, meu irmão, você tá fora, eu não quero você por causa disso, disso, disso. É assim, 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 então é assim, assim, assim. Até quebrei aqui o negócio. O apito não, pô. Aí, meu irmão, o que acontece? Aí fica essa coisa toda, e aí não sabe o que acontece. E você tem a informação que o Rubão não vai ser isso? Que o Augusto... Rubão vai ser destituído essa semana. Ele está com dengue, ele já não iria para a viagem, mas não vai para a Argentina. O Corinthians joga terça-feira contra o Argentino Júnior pela Sul-Americana. Ele não vai para essa viagem. Esse cargo dele, que é estatutário, que no final da gestão do Uri já também não existia, o diretor de futebol, vai não existir por um tempo, até porque o Augusto, como você sabe, acha que esse cargo está sendo disputado por forças dentro para a próxima eleição, e ele não quer dar o cargo nem para o Fran, nem para ninguém, para dizer que não está dando... E o que você conversou com o Rubão? Não, o Rubão disse que nesse momento ele fez o melhor para o Corinthians. Eu já tinha falado com ele na semana passada, ele está afastado porque está doente. Ele se manifesta ele se manifesta via nota oficial. Mas a relação dele com o Tuma, ele considera que o Tuma está tumultuando o trabalho do departamento de futebol, que não ajuda o Corinthians, o que de fato não me considero. Eu acho que democraticamente as forças políticas do clube têm o direito de se manifestar, mas ali é mais uma rusga pessoal neste momento do que de fato uma discussão ou uma dissonância administrativa no clube. Porque a formação dessa comissão, que eu imagino não vai ter poder nenhum e não vai acontecer nada a não ser incomodar. Espero que sim, espero que fiscalize, como disse o Augusto Melo, para ele, quanto mais gente fiscalizando o que todo mundo está fazendo, melhor, porque ele quer ter uma gestão transparente, fecha aspas. Essa é a frase do Augusto Melo. Mas o Rubão achou que ia ter mais poder. Ele perdeu há pouco tempo o seu diretor de comunicação, que ele tinha levado para a gestão desde a eleição, o Vilaron. E ele está cada vez mais esvaziado. Ele ainda mantinha o cargo estatutário, mas agora o Augusto Melo, ele vai sair. Ele vai sair. Essa é a informação que você tem.